Caros pais, alunos do 9º ano, hoje a nossa videoaula é referente às fontes de energia do livro Expedições Geográficas de Melenhadas, percurso 7, páginas 60 a 67. Nós vamos inicialmente falar sobre as energias, as fontes de energia renováveis e não renováveis. Que é uma fonte de energia renovável? E o que é uma fonte de energia não renovável? Para que consigamos memorizar com facilidade, quando se diz renovável, é porque ela ocorre em um curto período. Nós temos que pensar no tempo biológico e no tempo geológico. Quando nós nos referimos às fontes de energia renováveis, temos que pensar no tempo biológico, o nosso tempo de vida. Então, imaginemos o seguinte: a energia solar, ela seria renovável ou não renovável? Chega a noite, mas nós sabemos que amanhã haverá luz. Então, é uma fonte renovável. Ela ocorre em um período dentro do período da minha vida, de uma existência, de uma vida. Então, se nós analisarmos a energia solar, a energia eólica, que é a do vento, a biomassa. O que é a biomassa? Planta-se a cana para a fabricação do etanol, do álcool, ou o milho nos Estados Unidos, com o mesmo objetivo, produção de etanol. Nós conseguiremos, após a colheita, daí a um ano, uma nova colheita. Então, é uma fonte de energia renovável. Porém, quando nós pensamos nos combustíveis fósseis, quando nós nos referimos ao petróleo, ao gás natural, ao carvão mineral, eles são produzidos, mas demora-se milhões e milhões de anos para que eles sejam repostos na natureza. Então, se houver o esgotamento desses recursos, nós não conseguiremos. Enquanto aqui em nossa vida, nós não conseguiremos. Por quê? Serão necessários milhões de anos para que, quem sabe, a natureza consiga novamente formá-los. Então, fica muito claro: energia, fontes de energia renováveis, tempo biológico. Fontes de energia não renováveis, tempo geológico. E com essa distinção, nós não nos equivocamos. Agora, a gente vai falar um pouco sobre a grande demanda de energia. Na verdade, a grande demanda de energia foi a partir das revoluções industriais. Meados do século XVIII, na Inglaterra, quando se iniciou o processo de industrialização, inicialmente o carvão mineral como fonte de energia.
não renovável. Depois, o petróleo, também não renovável. Então, a grande demanda de energia ocorreu principalmente após as revoluções industriais. Então, e logicamente, essa energia, essas fontes de energia, têm causado também impactos ambientais. Quando utilizamos o carvão mineral, gás natural, petróleo, não são energias limpas, poluem o ambiente. Poluem, ou seja, causam impactos na natureza. Agora vamos pensar na energia solar, na energia eólica do vento. Elas são fontes de energia limpas, não poluem o meio ambiente. Solar, eólica, não emitem gases poluentes. E, no caso da energia solar, fácil instalação, embora a gente saiba que a tecnologia tem um alto custo. Vamos também falar da hidrelétrica. Água. A água é renovável. Na natureza, nós temos o ciclo hidrológico. Então, ela não se esgota. É um recurso renovável. E ela é uma fonte de energia limpa na sua produção. Por quê? Para a instalação das hidrelétricas, há grandes impactos no ambiente. Populações ribeirinhas são retiradas, para a instalação da hidrelétrica, grandes prejuízos para a fauna e a flora. Uma grande área é necessária para que se instale essa hidrelétrica, promovendo todo esse desequilíbrio. Após a instalação, é que ela é uma fonte de energia limpa, mas ela inicialmente degrada o meio ambiente. Ela prejudica toda a estrutura existente em um determinado local, né? Onde vai ser instalada essa hidrelétrica. E a biomassa, que é a matéria orgânica, né, que nós utilizamos na produção de energia, como a cana-de-açúcar, o milho e outros tantos, ela não é uma fonte suja, embora não seja totalmente limpa. Há aqueles que apontam algum nível, embora bem menor, de poluentes. Então, ela tem uma vantagem que ela é relativamente limpa, renovável. Muitas terras são utilizadas que poderiam estar ociosas. Porém, embora as terras sejam aproveitadas, nós sabemos que para a produção do etanol há a necessidade de grandes plantios, monocultura. Daí, o prejuízo é que arroz, feijão, milho, batata, ou seja, os alimentos ficam num segundo plano. Então, se fizermos uma análise, todas as fontes de energia têm os prós e os contras, né? E é preciso que os nossos governantes tenham bom senso, façam projetos que sejam coerentes,
que atendam realmente à demanda sem grandes prejuízos sociais, ambientais, que os interesses próprios não falem mais alto que os interesses comuns, não é, professor? E agora eu vou passar a palavra ao amigo de trabalho, professor da rede municipal junto comigo, Monte Aprazível, professor da rede particular em São José do Rio Preto e um expert nas novas tecnologias, informática e por aí vai, tá? Professor Jonatas, é com você. Olá, professor Dioraci. Olá, alunos do 9º ano. Muito obrigado pelo convite de estar aqui hoje na sua aula, professor. E mais do que todos esses elogios, eu agradeço, mas quem tem que aprender aqui com o senhor sou eu. Mas vamos lá. Sem mais delongas, vamos falar da minha parte nesta aula. Muito importante, meus caros alunos, é ler o livro didático para que vocês possam se esforçar e conseguir atingir os objetivos. 9º ano é fechamento de ciclo, muito importante a leitura, se amparar, vai fazer só bem. Então, meus caros, leiam aí para esta semana o percurso número 7, né? Como o professor disse, da página 60 até a 67, explorem todo o percurso, que isso, com certeza, vai fortalecê-los no conhecimento. Tudo que aprendermos, nada é perdido. Um dia se usa. Então, vamos lá. Vamos falar da termoelétrica, professor. Ótimo. As termoelétricas, né, bem diferente das hidrelétricas, não são boas coisas. Mas é um mal necessário. A termoelétrica, elas são grandes poluidoras do meio ambiente. E isso, por um lado, nos entristece, mas, por outro lado, né, o senhor falou aí de combustíveis fósseis, né, falamos do petróleo, falamos do gás natural, e as termoelétricas se utilizam desses recursos para que possam alimentar a sua usina, para que ela possa produzir energia elétrica através desses combustíveis. Falando na Revolução Industrial, lá atrás, né, começou-se tudo com as termoelétricas, com a máquina a vapor, e logo em seguida acabou evoluindo para as termoelétricas, que hoje, dentro do Brasil, graças à nossa hidrografia, né, a força das águas do Brasil acaba gerando as usinas hidrelétricas para formar energias limpas. A termoelétrica é uma energia suja. Por que que acontece isso? Porque ela se utiliza desses combustíveis fósseis. Então, nós precisamos entender que no Brasil nós só temos elas por causa do momento de estiagem, que nem agora no mês de junho, mais ou menos, que estamos, né, está num mês de estiagem, época de seca no Brasil, e o nível dos rios abaixa e as águas perdem a força. E automaticamente, com medo de um apagão, os governos mantêm ainda pelo menos umas 3 usinas termoelétricas no Brasil. Perguntinha de prova, fácil, mas que importante entender isso aí. Um outro assunto também é a energia nuclear. A energia nuclear, nós começamos falando de um assunto muito triste. A bomba atômica de Nagasaki e Hiroshima para finalizar a Segunda Guerra Mundial com a rendição do Japão. Estados Unidos sobrevoou com o seu aviãozinho, né, a sua tropa da aeronáutica, e soltou 2 bombas nessas 2 cidades, dizimando pessoas. É uma energia criada, né, que depende de tecnologia, que depende de autoconhecimento em também enriquecimento de fontes como urânio, por exemplo. Então, meus caros alunos, é muito importante nós aprendermos sobre energia nuclear. Hoje vocês devem estudar para buscar novas tecnologias para a vida de vocês. O mercado de trabalho está exigindo cada vez mais tecnologia e está aí uma ideia
de tecnologia. Então, meus caros, falando aí, eu vou até multiplicar a tela para vocês, para que vocês possam acompanhar a nossa aula através do livro didático de vocês. O professor Juraci já nos adiantou alguma coisa, mas eu vou falar aqui, ó. Energia nuclear. Após o lançamento das bombas atômicas em 1945, sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, como eu disse, final da Segunda Guerra Mundial, 1945, sucedeu-se uma corrida armamentista. O que é essa corrida aí? De 1950, vamos dizer assim, em diante, os Estados Unidos e a União Soviética começou uma corrida armamentista para ver quem é que fazia a melhor arma e a mais destrutiva. Foi uma guerra que não pingou uma gota de sangue em relação, né, às duas potências militares. A Rússia, que ela estava chefiando a União Soviética, e também podemos dizer que os Estados Unidos estavam trazendo para nós. Deixa eu só multiplicar aqui. Os Estados Unidos também tentando, com a corrida espacial e a corrida armamentista, acabou vencendo esta guerra, porque no sistema capitalista ele ia anos-luz na frente, né, da União Soviética. Então, aqui ele fala assim, ó, sucedeu-se uma corrida armamentista e hoje diversos países dispõem de bomba atômica. Então, hoje apertou um botão, explode o mundo inteiro e acaba-se a humanidade, ou pelo menos uma grande região. Né? Enriquecimento de urânio a 90% é para a criação de armas bélicas. Na produção de energia elétrica, eletronuclear, a medicina tem muitas e outras muitas atividades. A ideia hoje é enriquecer urânio em 10% apenas. Para quê? Esse urânio enriquecido para fins medicinais, para fins da cura do ser humano. O ser humano não pode criar coisas para se autodestruir. A ideia não é gerar guerras, a ideia não é montar hegemonias, mas cuidar da própria humanidade, né? Ter um amor aí ao próximo. Então é muito importante isso. Aí ele diz aqui, ó, o acesso à tecnologia nuclear exige altos investimentos de capital e de conhecimento científico. Aí, ó, é aqui onde que eu digo para vocês que vocês vão entrar. Aí ele fala assim, ó, com receio que esses conhecimentos tecnológicos levem à construção de bombas atômicas, os países que que os possuem não permitem que sejam transferidos para outros. Ou seja, essas pessoas, né, a fuga de cérebros, como nós vimos em migrações, né, essas pessoas não são transferidas, né, porque eles são grande ameaça a outros países, né? É importante destacar que a usina eletronuclear e o chamado lixo atômico, vou explicar o que é isso aí, representam ameaças muito sérias à população, caso a usina sofra avarias ou o lixo atômico não seja condicionado, né, corretamente em depósitos especiais. Pessoal, duas usinas muito conhecidas que trouxeram um prejuízo enorme para a humanidade e para o meio ambiente. Chernobyl, na Ucrânia, e a usina de Fukushima, no Japão, né? Recentemente, em 2011, acredito que vocês já eram até nascidos, né? E ocorreu várias coisas, muitas pessoas morreram, e isso é um baita de um problema, ó. Causou mortes, contaminou pessoas, cidades, animais, alimentos, virou um baita de um problema. Aqui no Brasil, nós temos 3 usinas eletronucleares, lá no Rio de Janeiro, que é a Angra 1, Angra 2 e Angra 3. Aqui, olha, vai mostrar uma fotinha lá da usina, ó, dá uma olhada aí no Rio de Janeiro, é uma fotinha, tá vendo? Muito importante. Aqui, ó, ele mostra nessa tabelinha para nós energia nuclear, os 5 maiores consumidores do mundo, né? Essa tabela de 2017, um pouquinho desatualizada, mas é isso aí, ó. Estados Unidos sempre liderando essas corridas, né, em relação à energia nuclear. Logo em seguida, a França, a China também não deixaria barato, a Rússia, que já vem construindo desde os anos 50, né? E a Coreia do Sul e a quantidade de outros países que ainda não estão enriquecendo urânio. E já podemos falar que de um contexto atual, que o Irã
já começou a enriquecer urânio em 90% para fins de construção de armas bélicas. Depois do ataque que fizeram a um avião, né, e derrubou e matou aquele monte de pessoa, provavelmente Estados Unidos e essa turma aqui, ó, França, China, se preocupou muito com esse ataque que teve lá e eles saíram de alguns acordos internacionais que isso gerou um baita de um problema. Bom, é o que eu tinha para dizer nessa aula, professor. Peço aos alunos que explorem o livro didático. Beleza? A palavra está com o senhor, professor. Você só precisa liberar o seu microfone aí. Não esqueçam, alunos. Usem o livro didático, que é muito importante. Professor Juraci. Obrigado a todos, obrigado ao professor Jonatas. Um abraço, caros alunos. Saudades. Em breve estaremos juntos, se Deus quiser. Muito obrigado. Tchau, alunos. Tudo de bom.